Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Para a gente é sempre um grande prazer trazê-los, recebê-los aqui nesse bate-papo esportivo que a gente traz diariamente no Ronda Esportiva. Vamos começar falando do Galo da Praia, que venceu na última rodada a equipe do Amazonas no estádio Repelé pelo placar de 2-0. Resultado importantíssimo para o Galo. Marcos Souza vai confirmar aí o resultado para a gente acompanhar. 2-0 para o Galo diante da equipe do Amazonas. Como eu disse, um resultado muito importante para o CRB, se aproxima do G4 da competição, dá uma distanciada muito boa do Z4 e a partir de agora é reta final de Série B. O que o Galo precisa é emendar uma sequência de vitórias para, quem sabe, conseguir o tão sonhado acesso. É difícil? Sim, é muito difícil. Tem muita equipe lá em cima que desde o começo da competição tá lá e aí fica complicado você chegar agora e tomar a vaga, o espaço dessas equipes. Porém, se o Galo conseguir implementar uma sequência de vitórias, pode sim brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar os gols de CRB 2, Amazonas 0. Tá aí na tela pra gente acompanhar. Primeiro lance, para mim, decisivo do jogo. Menos de 6 minutos de jogo. O jogador ali da equipe do Amazonas, o dinamarquês Durmse, acabou fazendo uma falta muito dura ali no Thiaguinho. Pisou na região ali da panturrilha, acima do tornozelo. O árbitro em campo deu cartão amarelo, mas o VAR chamou para que ele revisasse o lance. E a gente vai observar aí no replay que realmente foi uma entrada duríssima e o cartão vermelho que o árbitro deu após a revisão do VAR, efetivamente era o que deveria ter sido aplicado e o árbitro corrigiu a sua decisão de campo, trocando o cartão amarelo, a gente vai ver o sinal aí, trocando o cartão amarelo pelo cartão vermelho, expulsando o dinamarquês da equipe do Amazonas. E aí, aos 17 minutos ainda do primeiro tempo, uma saída de bola errada da equipe do Amazonas, o Mikael abriu o placar para a equipe do CRB, fazendo 1-0, dando a tranquilidade que o Galo precisava. Jogador a mais, 1-0 com 17 minutos do primeiro tempo, deu a tranquilidade que o CRB precisava para controlar o jogo e buscar a vitória. O jogo não foi tão fácil assim, pra gente que vê o resultado 2-0, o Amazonas com um jogador a menos desde 5 minutos, parece que foi muito fácil. Mas aí o segundo gol do Galo, já praticamente na reta final do jogo, 34 minutos do segundo tempo, na realidade um gol contra. Houve o cruzamento aqui do lateral esquerdo do Galo e o Carlos Acapo, de barriga, meio de peito, acabou desviando contra o próprio gol, fazendo 2-0. O Thiaguinho comemorou ali, mas o gol não foi do Thiaguinho não, e sim foi contra do Carlos Acapo. Mais uma vez aí o lance, vai ver nitidamente que a bola bateu na barriga do jogador do Amazonas. Aí dá pra ver nitidamente. Peito, foi no peito, bem no peito mesmo do Acapo. E aí o Galo conseguiu fazer 2-0. E, como eu disse, uma vitória muito boa, muito importante pro Galo da Praia. A gente tem uma sonora com o técnico regatiano, Eduardo Barroca, analisando como foi a partida diante do Amazonas. Vamos acompanhar. Foi um jogo que a gente se preparou para algumas coisas que acabou que a expulsão no início do jogo descaracterizou. Eu acho que o gol do Mikael nos deu uma condição boa no jogo, que a gente conseguiu, com um gol e com um jogador a mais, ter um pouco de tranquilidade com relação ao resultado. Mas ao mesmo tempo foi um jogo difícil, porque no primeiro tempo a gente tomou algumas decisões erradas, a gente não teve tanta lucidez no terço final, e acaba que um jogo se desenha da seguinte forma: você se lança para buscar o segundo gol de qualquer forma e fica suscetível às transições, e quando você está ganhando o jogo de 1-0 nessa situação, o jogo vai indo para o final 1-0, vai ficando perigoso, porque você pode acabar sofrendo com uma bola parada, com uma bola longa, você pode acabar sofrendo um gol de empate. Então isso acaba trazendo um pouco de insegurança, mas acho que no segundo tempo a nossa postura foi melhor com relação aos erros que a gente teve no primeiro tempo, com relação a controle, a não dar tanto contra-ataque. Tá aí a sonora com o técnico Eduardo Barroca. A verdade é que o Galo não jogou bem. O resultado foi muito melhor do que o desempenho da equipe. Porém, a gente está numa fase da competição que o torcedor, o que o técnico Eduardo Barroca e os jogadores do Galo querem, efetivamente são os 3 pontos. O desempenho ele fica para o segundo momento, porque, como eu disse, reta final da competição, o que o Galo precisa é pontuar, somar pontos, e aí o desempenho tem que ficar em segundo plano. Lógico, se você conseguir vencer jogando bem, é o ideal, o cenário ideal.
mas quando não dá para jogar bem, o importante é sair com a vitória e o Galo conseguir um resultado melhor do que o desempenho da equipe. Não que o CRB tenha jogado muito mal, foi um desastre, não. O time, diante das circunstâncias da partida, poderia ter feito um placar bem mais tranquilo e jogado melhor, porque estava com um jogador a mais desde 5, 6 minutos do primeiro tempo. E fez o gol e parece que sentou nessa vantagem e acabou, vamos dizer, tranquilo demais, assim, passivo demais, esperando que a equipe do Amazonas tentasse resolver o jogo para num contra-ataque matar a partida. Mas aí eu acho que o Galo dava para ir um pouco mais para cima, pressionar mais, buscar logo o segundo gol, aí sim ficar tranquilo na partida. E esse segundo gol só veio no final, na reta final do segundo tempo, e um gol contra. Mas, como eu disse, o importante para o Galo nesse momento é pontuar. O desempenho fica para o segundo momento e vamos torcer para que na próxima partida o Galo consiga associar as duas coisas. Um bom desempenho com um excelente resultado. Vamos ver aí os resultados da rodada de número 26 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Marcos Souza já colocou na tela. Uma rodada com bastante empates. Isso favoreceu o Galo dar um salto na tabela. A equipe do Volta Redonda empatou com o Criciúma em 0x0. Coritiba e Goiás ficaram no 0x0 também. Paysandu e América Mineiro 0x0 também. Vila Nova e Remo ficaram no 1x1. Operário e Cuiabá também ficaram no 1x1. E aí, os resultados que tiveram vitórias. O Atlético venceu o Botafogo de São Paulo por 2x0. A Ferroviária perdeu em casa para o Novo Horizontino por 2x1. O Galo venceu o Amazonas por 2x0. O Atlético Goianiense venceu o Avaí por 2x1. E o Atlético Paranaense venceu a Chapecoense fora de casa pelo placar de 3x2. Classificação na tela aí para a gente acompanhar e ver como está posicionado o Galo da Praia na pontuação da Série B após o término da rodada de número 26, restando 12 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Coritiba lidera com 47 pontos, segundo é o Goiás com 45, terceiro é o Criciúma com 43, o quarto é a equipe da Chapecoense com 41 pontos. Novo Horizontino é o quinto com 40, o sexto é o Atlético Paranaense com 39, sétimo o Remo também com 39, o oitavo é o Cuiabá com 38 pontos. O Galo é o nono com 37, o décimo é o Vila Nova com 36, 11º o Avaí também com 36, 12º o Operário com 35 pontos, 13º o Atlético Goianiense com 35, 14º o Atlético de Minas Gerais com 32 pontos, 15º a Ferroviária com 31, 16º o Botafogo de São Paulo com 28, 17º, abrindo a zona de rebaixamento, temos o América Mineiro com 27 pontos. Com 27 pontos também o 18º, que é o Volta Redonda. O Amazonas, que foi adversário do Galo, está na 19ª posição, é o penúltimo colocado com 24 pontos. Enquanto o Paysandu é o lanterna da Série B até o momento, com apenas 22 pontos somados até o momento. Próximo jogo do Galo na tela, o CRB vai ter que vencer esse jogo aí, se quiser continuar brigando lá na parte de cima da tabela. Se aproximou, agora tem que chegar de fato, e para isso vai precisar vencer a difícil equipe do Criciúma lá no estádio Heriberto Rilse, lá em Santa Catarina, no domingo, 4 da tarde, esse jogo do Galo fora de casa contra o Criciúma. Jogo difícil, mas se o Galo quiser brigar pelo acesso, vai ter que vencer sim a equipe do Criciúma. Vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos a rodada aí durante todo o final de semana. Estava faltando o jogo entre Cruzeiro e Bahia para a gente fechar a rodada e saber efetivamente como ficou a classificação das equipes. Primeiro, o Marcos Souza vai colocar na tela aí os resultados da rodada de número 23 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu em casa para o Mirassol por 1x0. O Fortaleza venceu o Vitória por 2x0. Palmeiras venceu o Internacional por 4x1. E o Corinthians venceu o Fluminense fora de casa por 1x0. No domingo, Red Bull Bragantino e Sport ficaram no 1x1. Atlético Mineiro e Santos também ficaram no 1x1. O Flamengo venceu o Juventude fora de casa por 2x0. Mais de 20 anos que o Flamengo não vencia o Juventude jogando lá no Alfredo Jaconi. Conseguiu essa vitória muito importante para a soma da competição. O São Paulo venceu o Botafogo por 1x0. No domingo, ainda fechando a rodada no domingo, o Vasco e Ceará ficaram no 2x2. Na segunda-feira, a equipe do Cruzeiro conseguiu uma importante vitória diante da equipe do Bahia, jogando fora de casa pelo placar de 2x1. O Bahia, que ainda não tinha perdido em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi lá e conseguiu carimbar essa primeira vitória, a primeira derrota do Bahia dentro dos seus domínios, e vitória do Cruzeiro com um golaço do Gabigol no final do jogo. Classificação na tela aí pra gente acompanhar. A gente tem que observar também que é muito importante essa colunazinha do meio ali, que tem a quantidade de jogos que as equipes já jogaram até o momento.
por conta do Mundial, Super Mundial de Clubes da FIFA. Algumas equipes não jogaram durante todo o Mundial e aí tem algumas partidas em atraso. Tem equipe com 23 jogos, tem equipe com 22, equipe com 21. Então não tá todo mundo redondinho ali não. Então isso faz muita diferença no final aí. Por exemplo, o Cruzeiro, que é o segundo, tem 23 jogos até o momento. O Palmeiras, que é o terceiro, só tem 21. Ou seja, duas partidas de diferença. O Palmeiras pode fazer 6 pontos nessas duas partidas, o que muda drasticamente a tabela de classificação. Mas vamos acompanhar aí. O Flamengo lidera com 50 pontos. O Cruzeiro é o segundo com 47. O terceiro é o Palmeiras com 46. O quarto é o Mirassol com 38 pontos. Mirassol, estou fazendo questão de frisar essa campanha do Mirassol. Que campanha sensacional da equipe do interior paulista. O Bahia é o quinto com 36. O Botafogo é o sexto com 35. O sétimo é o São Paulo também com 35. O oitavo é o Bragantino com 31. O nono, o Corinthians com 29. O décimo, o Fluminense com 28. 11º, o Ceará com 27. 12º, o Internacional também com 27 pontos. O 13º é o Atlético Mineiro com 25. 14º, o Grêmio também com 25. 15º, o Vasco com 23 pontos. 16º, o Santos com 23 também. Abrindo a zona de rebaixamento, nós temos o Vitória, que é o 17º colocado com 22 pontos. O 18º é o Juventude com 21, 19º o Fortaleza com 18 e o 20º a equipe do Sport com só 11 pontos somados até o momento. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro ao fim da rodada de número 23. Como eu disse, ainda tem algumas equipes com jogos aí em atraso, mas muito em breve a CBF vai remarcar essas partidas atrasadas aí para que a gente tenha todo mundo com a mesma quantidade de partidas e aí sim a gente vai ter uma real situação das equipes na tábua de classificação. E vamos falar de Libertadores agora para a gente fechar o nosso programa hoje. Lembrando que a Libertadores estamos na fase de quartas de final. Ontem nós tivemos um jogo abrindo essa fase e hoje teremos uma partida e amanhã mais duas, fechando esses jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Marcos Souza vai colocar na tela aí os jogos, o jogo de ontem, o jogo de hoje e os dois de amanhã que irão abrir com esses jogos de ida das quartas de final da Libertadores. O Racing venceu o Vélez Sarsfield jogando fora de casa pelo placar de 1-0. Hoje, a partir das 21h30, teremos um jogaço de bola, River Plate e Palmeiras, o jogo lá no Monumental de Núñez, na Argentina. Jogaço de bola para todo mundo acompanhar. River e Palmeiras, 9h30 da noite de hoje. Já amanhã, 2 jogos. 19 horas, LDU e São Paulo, lá em Quito. E às 21h30, o Flamengo enfrenta a equipe dos Estudiantes aqui no Maracanã. Lembrando, como eu disse, esses são jogos de ida. E para a gente entender quem enfrenta quem caso avance, o Marcos Souza vai colocar na tela aí o chaveamento da Libertadores para a gente entender. São Paulo enfrenta a LDU e quem avançar pega o vencedor de River Plate e Palmeiras. Do outro lado da chave, o Vélez Sarsfield está enfrentando o Racing e quem avançar vai pegar o vencedor de Estudiantes e Flamengo. De um lado a gente tem 2 brasileiros, do outro lado só uma equipe brasileira. A gente torce que as equipes brasileiras vão avançando aí, que a gente tenha mais uma final envolvendo brasileiros aí ao final da Libertadores. Quem sabe dá tudo certo para as equipes brasileiras. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!